Olá, Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que muitas pessoas estão tristes, neste momento, com esses resultados das eleições aqui no nosso país. Existe aí uma grande parcela, que foi a maioria, que está feliz, satisfeita, que foi vencedor aquilo que os representa. Eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês, fazer aqui alguns comentários para nós cristãos, nós que somos temente a Deus. Eu creio que a nossa parte humana lamenta tudo isso que tem acontecido. Eu creio que todos os cristãos, como diz as Escrituras, assim como a natureza, lá em Romanos, Paulo falando que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus, os filhos de Deus também estão gemendo, contra as corrupções, contra a maldade que tem acontecido nestes últimos tempos. Mas o que nós podemos observar, falando do campo espiritual, qual é o alerta que isso traz para nós? Qual é o impacto que esse resultado dessas eleições traz para nós, cristãos, que estamos lutando para fazer parte desse reino do nosso Senhor Jesus Cristo, por este reino de justiça, por este reino que logo, logo será estabelecido nesta terra. Eu gostaria de ler com vocês aqui, citar para vocês Provérbios 29, verso 2, depois se você quiser ler. A Bíblia diz assim: quando os justos governam, o povo prospera, mas quando os ímpios governam, o povo sofre. Existem traduções que trazem aqui algumas palavras diferentes, mas essa aqui fica bem clara. Então, nós temos visto isso acontecer, não só na nossa nação, mas ao redor do mundo. E é interessante notar que as Escrituras elas vão se cumprir de qualquer maneira. O que foi dito na Palavra de Deus, isso vai acontecer. E, coincidentemente ou não, as nações que têm sido governadas por estas ideologias, por esse modelo de governo chamado de esquerda, se não chegaram à falência ainda, estão a ponto de quebrar totalmente. E nós sabemos que, conforme as Escrituras, virá então uma quebradeira total a nível mundial. As economias mundiais irão todas à falência. Nós estamos vendo aí a Europa como está, nós estamos vendo o Reino Unido com crises ali políticas e várias coisas acontecendo. E no nosso país agora, após essa decisão então da maioria, nós que temos o mínimo de lucidez, sabemos que tipo de escolha que o povo fez. Então, tudo está caminhando para essa quebradeira, para essa falência da economia, de todos os sistemas mundiais. Por quê? As Escrituras nos mostram que haverá um salvador da pátria aí, antes de Jesus, haverá um papa, haverá um catolicismo romano, que virá, que possui todo o ouro, que possui todas as riquezas aí do mundo, e virá e dará esse aporte, esse apoio, esse socorro às nações. Pegará todas elas quebradas, e aí será o socorro para elas, e aí tem aquele período de engano, que as nações serão enganadas, falando acerca de Apocalipse, E no final desses 3 anos e meio, então elas descobrirão que foram enganadas, e aí haverá aquela revolta. Agora, dito isto, para nós que cremos acerca de um arrebatamento, acerca de um rapto, isso então nos mostra como foi, por exemplo, com o povo de Israel, antes deles saírem do Egito, antes deles tiverem aquele êxodo. Nós vimos, se nós voltamos lá no livro de Êxodo, que o faraó, Deus endureceu o coração dele e ele colocou o povo, mais cargas em cima do povo, foi mais pressão, mais opressão, mais tijolo para ser feito, foi mais trabalho. Então, aconteceu exatamente o que diz aqui em Provérbios. Mas quando os ímpios governam, aquele povo era ímpio, não temia a Deus, então o povo sofreu. Mas aquilo colocou o povo numa situação em que eles tiveram que clamar, em que eles tiveram agora que buscar, fizeram com que eles se lembrassem da promessa de um libertador, fizeram com que eles se lembrassem da promessa de que havia uma terra prometida para eles. E assim também, irmãos, está caminhando para acontecer conosco. Porque nós vemos que, por mais que esse mundo do maligno, que é o diabo que reina aqui, mas nós percebemos aí que ainda existe pessoas que estavam lutando pelo certo.
ainda existe uma parcela da nação que estava clamando por justiça, por honestidade, que estava clamando por algo de bom. Mas, como o mundo é do maligno, então a maioria se encontra corrupta, se encontra desejando aquilo que as representa. Mas, por outro lado, isso vai causar então essas circunstâncias para que nós, que clamamos por arrebatamento, que desejamos participar desse arrebatamento, dessas bodas do Cordeiro, de ser arrebatados, de ser participantes deste reino com Cristo, vai fazer então com que nós clamamos mais ainda por isso, porque vendo que a situação aqui vai caminhando para esse desfecho, de realmente ir para essa direção lamentável, então o que nos resta, a nossa única saída é realmente este arrebatamento. Eu queria ler para vocês aqui também uma citação, para vocês que porventura não conhecem, do profeta William Marion Branham, um sermão que ele pregou chamado Deixando Escapar a Pressão, que ele pregou em 18 de 5 de 1962. Lá por volta dos parágrafos 82 e 83 diz assim: "E como no mundo um governo pode se edificar? Você diz, é o governo. Você sabe qual é o problema com o governo? É porque nós mesmos o elegemos. São as pessoas onde a causa, o problema está. Nós elegemos o tipo de governo que temos, porque isso é o que está bem no nosso coração, é o que estamos tentando fazer." Então, em transmissões anteriores que eu fiz aqui, eu li Ezequiel 36, eu falei sobre o processo que Deus faz com o ser humano, de dar a ele um novo coração, um novo espírito, e aí após isso Deus derrama o seu Espírito Santo. O que nós estamos vendo é que as pessoas, aí volta na Escritura, Lucas capítulo 17, verso 26, Jesus fala assim: como foi nos dias de Noé. Aí nos dias de Noé, se nós voltamos lá em Gênesis 6, a Bíblia fala que o coração do homem, se você voltar lá no verso 5 de Gênesis 6, Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas maldade, era vil continuamente. Então por que eles escolhem esse tipo de governo? Por que eles escolhem esse tipo de presidente? Porque o coração deles é só maldade, é o cumprimento das Escrituras. Nós chegamos à degradação completa do gênero humano, da mesma forma que aconteceu lá no Gênesis, que Deus veio e trouxe uma destruição através de dilúvio, através de água. Agora, a humanidade tem se encontrado na mesma situação. Veja os Estados Unidos, veja as demais nações, o tipo de governo que eles escolheram, salvas as raríssimas exceções aí, de poucas nações ainda que tem alguma coisa ali, mas a maioria, veja o tipo de governo que escolheram. Tinham bons governantes e trocaram por outros que não guardavam os mesmos princípios e valores e que seguiram esta direção lamentável. Então, nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos e nós que tememos a Deus, então, temos que, como diz, colocar nossas barbas de molho, colocar as nossas vidas em dia, porque essas promessas que tem a respeito da noiva de Jesus Cristo estão para se cumprir a qualquer momento. Se tratando de arrebatamento, qualquer manhã dessas, isto pode acontecer. Então, se este vídeo chegar a você que está fora dos caminhos do Senhor, você que conhece a palavra, você que já esteve nesse caminho, você que já ouviu falar alguma coisa, saiba que o momento está realmente próximo. Diante de tudo isso que está acontecendo, aproveitemos enquanto temos ainda a oportunidade e nada mais nos resta a não ser se apegar em Deus, se apegar em Jesus Cristo, se apegar em sua palavra, porque tempos trabalhosos já vieram, tempos difíceis já vieram, mas a tendência é piorar, a tendência é isso se agravar. E para aqueles que estão nessa palavra, que estão neste caminho, por outro lado, se alegram porque o dia da sua redenção plena está próxima, como diz as Escrituras. Para nós se alegrar, porque este grande dia para esses que alcançam isso está realmente próximo. Então, que Deus os abençoe. Eu gostaria de trazer apenas estas palavras para você. E para finalizar aqui, só citar essa escritura de Apocalipse capítulo 11. Creio que é capítulo 11, deixa eu abrir aqui na Bíblia.
Apocalipse capítulo 11, verso 15. Depois, se você quiser ler, para nós se apegarmos nisso. Hoje venceu a corrupção, venceu, infelizmente, todos esses adjetivos aí que vocês conhecem, que vocês têm acompanhado, que eu não vou ficar citando aqui, mas uma coisa é certa, Apocalipse 11, 15. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse momento breve chegará. Esse mundo, esses reinos ainda serão devolvidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você e eu, que alcançarmos esta glória, que alcançarmos este reino, nós participaremos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo reinando nessa terra, participando desse reino justo, onde não mais a corrupção vai vencer, a maldade vai vencer, todas essas coisas erradas, mas sim, o bem vai vencer o mal. Sim, a justiça será feita. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.